Iniciando agora a carta número 11. Essa carta é uma carta bem peculiar, um assunto muito interessante, onde a gente vai usar dois temas que se complementam, que é o IRL e o ERL. Internal Range Liquidity, External Range Liquidity. O que bendito é isso, David? IRL e ERL. IRL, internal ou interno range liquidity. ERL, externo range liquidity. O que são essas duas coisas? Deixa eu pegar mais para cima aqui, para que a gente escreva. Carta 11, IRL, ERL. Internal Range Liquidity, external ou externo Range Liquidity. Que em uma tradução literal, a gente vai ter aí o liquidez de range interno e liquidez de range externo. Temos essas duas coisinhas aqui, ó. Que quando juntas, a gente consegue definir um operacional, que é o operacional da carta número 11, que o ICT entrega. Lembrando que a gente está tratando sobre as cartas, porque o mês 6 do ICT é um mês 6 do Core Content, que é mais voltado a swing trade. Eu achei mais interessante passar logo o mês das cartas e depois a gente volta para o Core Content. Então, carta 11, IRL, ERL, interno range liquidity e externo range liquidity. Liquidez de range interno, liquidez de range externo. Quando a gente trata e a gente divide essas palavras, a gente começa a visualizar algumas questões, certo? Sempre quando vocês forem pegar qualquer assunto para estudar, façam uma divisão das coisas. O que é que ele está querendo dizer com liquidez de range externo? A gente tem que saber o significado de cada coisa. O que é liquidez? O que é range? O que é interno? E o que é externo? Essas perguntas devem ser respondidas. Então, quando a gente vai para a liquidez, o que seria liquidez deste? Basicamente são BSL, liquidez disponível por parte dos compradores. São pessoas que estão dispostos a comprar mais caro e a vender mais barato. Logo, é a contrapartida dos algoritmos e a contrapartida das instituições que sabem que esses algoritmos existem. Ou seja, é aquele trade que compra rompimento, é aquele trade que deixa o stop muito curto, é aquele trade que faz um monte de cagada, vamos dizer assim. Essa é a famosa liquidez, que a gente conhece como BSL, SSL, aqui liquidity pool. Deixa eu ver outra palavra que se é usada para definir liquidez. Stop once, corrida por stops.
e outras N nomenclaturas que a gente vê o ICT usando para definir liquidez. O que seria um range, pessoal? Range é a diferença entre um swing low e um swing high. A gente pode definir um range como sendo isso. O que seria um range, pessoal? É uma determinada faixa de preço. O que seria um range, pessoal? É uma movimentação altista ou baixista partindo de um ponto A até um ponto B. Isso é um range, certo? Vamos escrever aqui algumas definições. É a diferença entre o ponto A e o ponto B. É a distância entre um swing high e um swing low. E outras N definições que a gente pode ter aqui. O que é interno? É tudo aquilo que está dentro do range. O que é range a gente já definiu acima. O que é externo é tudo aquilo que está fora do range de negociação. Dito isso, vamos montar um esquema aqui para que vocês melhor compreendam. Tem os significados, tem o assunto da carta 11. O que é que a gente vai trabalhar dentro dessa carta 11? A gente vai trabalhar um perfil semanal. Vamos trabalhar um perfil semanal. Onde vamos buscar? 30 pontos. Ou pips, se você opera Forex. 30 pontos ou pips. Vamos supor que o mercado venha em uma movimentação altista. Pensa comigo aqui como ponto A ele é esse, ponto B está aqui. Então, a diferença entre... Opa, desculpa. Errei aqui no clique. A diferença entre o ponto A, que é esse, e o ponto B, que é esse, é o que nós conhecemos por sendo range, certo? É o que nós conhecemos por sendo range. Faltou uma definição aqui de liquidez que é bem interessante. Fair Value Gap. Voids. A diferença entre o ponto A e o ponto B é o que a gente entende como sendo range, pessoal. Isso aqui, ó. Certo? Então, quando a gente vai trabalhar IRL e ERL, a gente tem que entender o quê? Que dentro desse range, em ele sendo um range altista, existe IRL, Internal Range Liquidity. O que são essas IRLs, pessoal? Dentro desse nível aqui, ó, dentro desse nível aqui,
Ah, entendi. Coloração. Dentro desse nível aqui, é onde a gente vai procurar nossa IRL aqui abaixo. Ó. O que é IRL? É Internal Range Liquidity. É liquidez no range interno. Ou seja, vamos estar procurando dentro desse range interno liquidez. Quais são as liquidez que a gente vai estar procurando aqui? SSL, Fair Value Gap ou Voids. Echo Lows e outros. É isso que vocês vão estar procurando aqui, ó. Para levar até o range externo, vocês vão comprar liquidez interna para vender em liquidez externa. BSL, Fair Value Gaps, Voids e Echo Highs. Ponto. Sabedores das verdadeiras palavras e seus significados aqui desse jogo aqui de 3 siglas, de 3 letras, IRL e ARL, a gente entende que é Internal Range Liquidity, External Range Liquidity. Uma recapitulação aqui para que a gente adiante e a gente vá para o gráfico. IRL, Internal Range Liquidity, ERL, External Range Liquidity. Liquidez de range interno, liquidez de range externo. Liquidez o que é? Defina liquidez. BSL, SSL, Liquidity Pools, Stop Runs, Fair Value Gaps, Voids e outros. Echo Highs, Echo Lows, enfim. Range é a diferença entre o ponto A e o ponto B. É a distância entre um swing high e um swing low. Interno é tudo aquilo que está dentro do range, externo é tudo aquilo que está fora do range. Então, nesse modelo de carta 011, a gente vai ver o Michael ensinando vocês a estarem trabalhando em níveis semanais, sempre buscando patamares de ranges maiores. PDH barra PDL. É esses ataques aqui que a gente vai estar procurando. Previous Day High, Previous Day Low. Vamos estar procurando esses níveis a serem atacados. Para isso, a gente vai usar toda uma modelagem que eu já ensinei para vocês. Qual modelagem que eu já ensinei para vocês? OS-OK. Oni Short, Oni Kill. Oni Short, Oni Kill. Para formulação dessa carta. OS-OK. Oni Short, Oni Kill. Dito isso, vamos dar uma mapeada, vamos dar uma procurada na frente do gráfico para que a gente consiga entender da melhor forma possível tudo isso aqui que está sendo explorado pelo ICT na carta 11. Pessoal, vocês que estão aqui, vocês têm alguma dúvida sobre liquidez? Vocês têm alguma dúvida sobre range? Vocês têm alguma dúvida sobre interno e externo? Se vocês tiverem, mandem no chat aí por gentileza, para a gente poder avançar. Liquidez, range, interno e externo. Nenhuma dúvida? Perfeito. Caso tenha, manda no chat. Vocês têm alguma dúvida do que é PDH e PDL? PDH e PDL? Tudo tranquilo. Vocês têm alguma dúvida do que é One Short, One Kill? Um tiro, uma morte? Que é basicamente a modelagem semanal? Só mandem no chat aí, por gentileza, para que eu possa avançar. Se vocês não falam nada, eu entendo que está tudo tranquilo também, tá? Então, perfeito. Vamos embora. Quando a gente pega tudo isso daqui, ó,
e transpomos para dentro do gráfico, deixa eu colocar em um gráfico de 1 hora. MNQ1. Vamos pegar aqui gráfico semanal do dia 3. Preço de abertura. NOG. Dia 10. Vamos modelar, pessoal. Tá? Eu vou fazer basicamente aqui um passo a passo. E também a mesma coisa para essa semana aqui. Para basicamente uma mini análise para a próxima semana já vamos fazer aqui. O que é que vocês vão fazer? Suponhamos que essa semana ainda vai iniciar. Temos essa fração aqui. A gente vai fazer aqui algumas marcações, como por exemplo, mínima semanal, máxima semanal, preço de abertura e máximas e mínimas de dias anteriores. Meia-noite, 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 meia-noite. Nós entendemos que aqui nós temos liquidez, aqui nós temos liquidez, aqui nós temos liquidez, aqui nós temos liquidez e também aqui. Ok? Esses são os pontos de liquidez que nós temos em aberto do que diz respeito a external. Ó. E aqui eu tenho liquidez. Máxima aberta, mínima aberta. Da semana passada ainda, se a gente for olhar, né, lá do dia 27, ir para, a gente tem uma liquidez aberta aqui também, ó. Só para corroborar no que a gente faria aqui. Vamos lá. Esse desenho tem que ser feito. Repito, esse desenho, essa mapeada, ela tem que ser feita semanalmente. Para você identificar onde é que está. Ainda se você vai usar a carta 11 ou não. Independente disso. Esse trabalho advém de modelo. Advém de carta. Esse trabalho deve ser feito. Então eu tenho meus níveis de liquidez. Aqui eu tenho o preço de abertura da semana. Vigente, não é? O que é que eu vou trabalhar, pessoal? Eu já ensinei para vocês. $900 pontos. Mais ou menos aqui. 900 pontos. Mais ou menos aqui. Então eu tenho aqui alguns ranges. Tanto esse quanto esse, ó, que tende a estar buscando a máxima e mínima da semana. Máxima e ou mínima da semana. Tá? Temos isso. Tende a estar se buscando esses níveis. Possa ser que vá mais ou possa ser que vá menos. Mas geralmente fica em torno de 300, 600, 900 pontos para índices. Mais provavelmente aqui que a gente está falando do MNQ. A gente vai procurar estar trabalhando níveis de patamares de liquidez interna para liquidez externa. Quando vocês olham isso aqui, ó,
Qual é o último ponto no gráfico de expansão, pessoal? Antes dessa abertura semanal aqui, ó. Vocês concordam comigo que é esse? Oscilação mínima, swing low, oscilação máxima, swing high, que nos traz à tona isso aqui, ó. Reparem que vocês não precisam estar procurando todo o tempo, na frente do gráfico todo o tempo. Coloca um alarme. Quando ele chegar abaixo desse 50%, você está pronto em uma região de desconto que muito provavelmente pode ser cravado fundo semanal. Quais são as liquidezes internas que nós temos aqui, ó? Temos uma SSL e as demais variantes, quer chamem como quiser. Temos o que aqui também, pessoal? Um nível de BICE como sendo liquidez. Eu vou comprar liquidez interna e vou levar até liquidez externa. Seria isso. Isso daqui. Pô, David, mas eu entrei lá às 15 do dia anterior. Minha mesa proprietária não permite. Quando vem aqui, ó, às 16 horas, a partir daqui é um novo dia. Vocês podem abrir novas operações e deixar ela rolando até às 16 horas do próximo dia. Que é o que acontece. Olha aí. Como ela ainda volta lá às 1 da manhã e como ela volta lá ainda às 7 da manhã. Nesse mesmo nível de range. Para só então ir buscar esse nível de liquidez. Que seria isso daqui, ó. Internal Range Liquidity, External Range Liquidity. Quando o mercado está fora dessa faixa de External Range Liquidity e até mesmo dessa faixa aqui, ó, de External Range Liquidity, que é o que a gente está trabalhando, que é o que a gente está procurando, o que geralmente vai acontecer aqui? A gente vai esperar uma virada de mercado, pessoal. Eu já ensinei isso para vocês, que é o que? É o SMR. Deixa eu ver aqui a mensagem. Movimento natural do preço, ataca ERL, busca IRL. Ataca IRL, busca ERL. Infinitamente. Total. IRL, ERL. Quando o mercado atacou esse range interno e ele vai buscar o range externo, você não tem que adivinhar nada. Você não tem que adivinhar nada. É uma matéria básica que eu já ensinei para vocês. A primeira quebra de swing low, nitidamente, é a mais linda. Ops. E a mais confiável. Ah, David, vamos colocar um porém aqui. Prestem atenção nas quebras de swing low e quebras de swing high que vem acoplada de Fair Value Gap. Quer uma quebra de swing high, uma quebra de swing low de alta probabilidade? Está aqui. As que vem acoplada com Fair Value Gap. Ponto. Está aqui. Seu range. One short, one kill. O preço abriu, caiu mais de 600 pontos, voltou em nível de liquidez interna, atacou externa. Tudo bem? Atacou externa. Preço subiu, chegou mais de 900 pontos, quebrou o nível de swing low, voltou dentro de liquidez interna aqui agora, ó. Vai atacar o que agora? Liquidez externa. Poxa, David, eu fico confuso com a leitura das faixas.
Pessoal, são fractais. O mercado é fractal. O mercado é fractal. Depois que o mercado quebra esse nível de swing low aqui, ó, tudo que está entre essa máxima e essa mínima é interno. Tudo que está logo após essa faixa é externo. Tudo que está entre essa mínima e essa máxima é interno. Tudo que está entre essa máxima e essa mínima para lá é externo. E as faixas vão se multiplicando de forma infinita. Tá? Não existe essa de leitura... como é que eu posso falar, pessoal? Leitura simples. Ah, não, porque eu só posso ler essa faixa aqui, ó. Tá. E essa faixa aqui não é uma faixa, não? Onde você busca a liquidez interna dela para atacar a liquidez externa, como ela fez aqui, é uma faixa também. A gente está tratando sobre a carta 11. A carta 11 diz respeito à liquidez interna para atacar a liquidez externa. Atacou a liquidez externa para atacar a liquidez interna. E você pode brincar com isso de forma infinita. Você pode brincar com isso de forma infinita, buscando 30 pontos. Dois trades na semana. Só pintou aqui 2 trades, mas foram 2 excelentes trades. Tudo bem? 2 excelentes trades. De 10 horas levou até mais ou menos 9 horas do outro dia, tendo a interrupção aqui, ó, às 18, voltando um pouco mais acima, lá por volta do nível de 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, dando outra oportunidade lá às 7 horas da manhã. Como assim, David? Quebrou o swing low com Fair Value Gap? É uma alta probabilidade. Vamos usar um refinamento melhor aqui, ó. Liquidez interna, pessoal. Pô, quebrou swing low, tudo que está entre esse nível máximo e esse nível mínimo é liquidez interna. Então atacou liquidez interna, foi para atacar essa liquidez externa e essa liquidez externa. 2 trades dentro dessa carta 11 para serem abordados, mas 2 trades de excelência. Sobre a próxima semana, o que a gente tem aqui, ó? Preço de abertura da próxima semana vai se dar mais ou menos aqui, ó. Preço de abertura da próxima semana vai se dar mais ou menos entre essa faixa aqui. 900 pontos mais ou menos. Tá aqui. 900 pontos mais ou menos. Tá aqui. Então reparem como eu tenho um range bem nítido de liquidez aqui. Reparem como eu tenho um nível bem rente de liquidez aonde? Aqui. Olhem esses 2 ranges de liquidez que estão girando em torno de 900 pontos. Onde a gente pode estar vendo sendo cravado a mínima ou a máxima semanal. Perfeito? Perfeito. O movimento que o mercado está trabalhando é nitidamente altista. Ele está voltando dentro de uma faixa interna disso daqui. Ele está voltando para dentro de uma faixa interna disso daqui, podendo vir até consumir esse nível aqui e parando nesse nível aqui, ó, mais ou menos, para então começar a atacar o quê? Níveis máximos. Essa liquidez aqui externa, tá? Mas até então, o que a gente tem? A gente tem um mercado trabalhando de forma baixista. O que é que eu penso que o mercado fará nessa próxima semana? Ele abra e então suba. Vamos colocar para essa possibilidade aqui
mais ou menos um 85% disso acontecer. Mais ou menos um 85% disso aqui acontecer. Claro, o inverso também pode acontecer. Vamos colocar aqui um 15% disso. Porque ele já está em range de desconto, ou seja, ele já está em um range de liquidez interna. Porém, eu vejo que ele não consumiu tanta liquidez interna, consumiu um pouquinho de Fair Value Gap aqui só. Um pouquinho de Fair Value Gap. Penso que o mercado abra caindo e então forme um SMR por volta desse nível de liquidez e então comece uma expansão semanal altista, certo? Comece então uma expansão semanal altista. Lembrando, estamos procurando atacar níveis de PDH e PDL. PDH e PDL. Então, se eu tenho dia 10 aqui, vamos traçar aqui algumas questões. 12, 13, 14, 15. Reparem como eu tenho dois níveis de PDLs bem aqui, formando um Eco-Lows de PDLs. Tem um nível de PDL bem aqui também, ó, que pode muito bem o mercado vir trabalhar só isso aqui, ó, porque daqui até aqui tem mais ou menos entre 300 e 600 pontos e corra. Lembrando, essa faixa aqui é a faixa extrema de 900 pontos. É uma faixa extrema, certo? PDL, PDL, PDL aqui da semana passada. E então comece a buscar o que? Liquidez externa. PDH aqui, PDH aqui, ó. Olha os níveis de liquidez. Ele provavelmente possa vir atacar esse ou esses dois para atacar então níveis de PDH. Ou se caso aconteça o extremo oposto, que é esse 15% aqui, que eu penso que não vai ser o mais provável de acontecer, mas caso aconteça, a gente tem níveis de PDH, 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 para então começar a atacar níveis de PDL. Nesses níveis, o que é que a gente quer que aconteça, pessoal? SMR, Smart Money Reversão, Smart Money Reversão. Níveis de SMR acontecendo. Para então estar trabalhando em faixas de liquidez. Vamos lá, olhem isso aqui. O mercado vai, cai, trabalha abaixo de range externo, né? Se a gente for levar em consideração isso aqui, ó, daqui até aqui, trabalha em níveis de range externos e então faz uma mudança aqui, ó. Na verdade, a mudança acontece já daqui de baixo, né? A mudança acontece já daqui de baixo, ó. Mudança aqui também. Aconteceram. O que é que a gente está procurando, pessoal? Se essa é a curva vendedora, ó, preste atenção aqui. Se essa é a curva vendedora, o mercado gira em torno dos criadores de mercado. Vocês sabem disso. MMBM, MMSM. Se essa foi a curva vendedora, onde é que estou com a acumulação original? A acumulação original está aqui, ó. Se a acumulação original está aqui, o que é que eu tenho que esperar acontecer para vir atacar esse nível de acumulação original? O SMR. O SMR aconteceu aonde? Aqui, ó. Logo abaixo de quê? Nível chave. Liquidez externa. Olha como fica muito mais simples e fácil de você fazer uma leitura quando você tem todo esse nível de tempo mapeado. Eu sei que aqui foi a semana passada. Eu sei que aqui está o preço de abertura.
desse preço de abertura para cima, 1.300 pontos. Possa ser para mais, possa ser para menos, pessoal. Lembrem-se disso. Então, passou um pouquinho de 900. Fez o SMR. Qual é a probabilidade disso aqui continuar subindo? Vamos colocar aí 10%, 15%. Então começa a cair de forma veemente. Nível de Fair Value Gap, SIB, outro nível aqui de Fair Value Gap, que não voltou para ser trabalhado, nível de Volume Imbalance, nível de Fair Value Gap aqui, o que é que esses níveis vão fazer quando eles são invertidos? Eles vão servir de apoio. Uma resistência quebrada vira-se suporte. Então, quando o SMR acontece aqui, aqui é o ponto mais fácil de se pegar a operação. Aqui é o ponto mais fácil de se pegar a operação. O que é que vocês vão estar trabalhando? Vocês vão estar trabalhando para atacar essa acumulação original aqui, ó. Range externo. Range externo. Ou até mesmo até range interno disso daqui. Olha a infinidade de possibilidades que a gente tem aqui, pessoal. O ponto mais fácil é esse aqui. Olha como o mercado expande, volta para range interno disso até isso, e então começa a fazer um SMR dentro disso daqui. Quebra de swing high, quebra de swing high aqui, e então começa a ir embora. Trabalhou acima de faixa externa aqui, ó, que é PDH. Próxima faixa eu tenho dessa até essa. Ele vai trabalhar dentro de range interno. Voltou dentro de um gap aqui, ó. Fez o padrãozinho de CRT. Foi embora atacar mais o que? Mais range externo aqui. Atacou esse range externo aqui. Qual é a próxima faixa mais ou menos? Daqui até aqui, ó. Certo? Daqui até aqui para se ler. E vocês vão fazendo toda essa questão. Mas fato é que se aqui eu tenho uma curva compradora, mais ou menos por aqui eu tenho uma acumulação original. Mais ou menos por aqui eu tenho uma acumulação original. Aqui eu tenho uma quebra de swing low, tudo bem. O que é que ficaria bacana aqui? É isso aqui, voltando até mais ou menos aqui, para continuar aqui, ó. Em caso dessa movimentação aqui, ó, essa quebra desse nível aqui de swing low ser expressivo. Não só uma mini capturazinha de liquidez e voltar para dentro aqui e explodir mais acima, tá? Carta 11, nós vamos trabalhar IRL para ERL, ERL para IRL. Sempre dessa forma, sempre dessa forma. Beleza, rapaziada? Dúvidas? Qualquer situação, chama-me e a gente vai estar aí tirando as dúvidas dos senhores. Caso vocês queiram comentar alguma coisa, falar alguma coisa, vocês estão com a oportunidade a partir de agora, alguma dúvida, alguma coisa do tipo, para que eu possa aí estar trabalhando, estar retirando essa dúvida dos senhores. Nenhuma dúvida? Só abre o microfone. Bacana, então. Deixa eu ler aqui a mensagem. Tranquilo. Fechou.
Valeu, pessoal. Bom final de semana aí para todos. Bom descanso. E estamos na labuta. A partir de segunda-feira a gente volta. Lembrando, a gente vai fazer algumas operações a partir de agora na Killzone da Ásia. Sempre que eu for operar aí na Killzone da Ásia, eu vou estar mandando um link para vocês, para que vocês possam estar acompanhando nos pormenores. Fechou?